volta com enigmas. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmude.com.br. Bem-vindo, Naíbe. Uma honra enorme estar contigo no programa Enigmas. Prazer é meu, novamente. Naíbe é um agente transformador, né, da nossa sociedade, trazendo sempre muito esclarecimento. Bom, gente, mas hoje nós vamos falar sobre as pedras da Geórgia. Para começar esse assunto, eu queria te perguntar o seguinte: o que é que tem nessas pedras e quem é R.C. Christian? Bom, a princípio, o criador, né, o idealizador, né, na verdade, esse R.C. Christian, na verdade, é um grupo de pessoas, não é uma pessoa só, né? Esse seria Rosenkreuz, né, que seria Rosa Cruzes Cristãos. Então, seria isso é aonde o próprio nome indica, né? Então, seria um grupo de Rosa Cruzes que teriam construído essas pedras da Geórgia, né? Para quem não sabe o que é, pode pesquisar no Google, né? Claro. Sobre as pedras da Geórgia, que são um conjunto de 6 pedras dispostas, né, em 4 em pé, né, e 2, né, sendo uma sobre as pedras e outra no solo. E nessas pedras, aliás, no centro. E nessas pedras existem várias profecias? Na verdade, não são profecias, elas seriam um conjunto de 10 regras, né, seriam assim, ou 10 mandamentos, né, que devem funcionar como um guia para a humanidade, né? A questão é um guia do quê? Para quê? Né? Então, esse é um guia do quê para quê, já que você falou? Na verdade, a questão de se construir monolitos, pedras, obeliscos, né? É uma coisa muito antiga. Nós temos, por exemplo, você lembra de Stonehenge, Sim. Certo? As pirâmides, os obeliscos, né? E outras que existem em outros lugares do mundo, né? Que são, na verdade, uma lembrança, que contam uma história, porque as pessoas que construíram sabiam que o mundo estava para enfrentar algum tipo de cataclisma, algum tipo de destruição. Então, eles edificaram esses pilares, essas construções, para poder ser uma lembrança no futuro. Aí você vai perguntar, por que lembrança? Certo, por que lembrança? Porque nós temos uma memória curta. Isso é verdade, hein, gente? Entendeu? Olha só. Por exemplo, se eu perguntar assim, você lembra que você comeu há 13 dias atrás? Nem ontem, quanto mais... Não, a maioria das pessoas não lembram, entendeu? Porque realmente nós temos a nossa memória reduzida e isso é uma questão que aconteceu conosco em função da queda da humanidade. Correto. Então a nossa capacidade mental ela foi reduzida, nós não conseguimos lembrar mesmo. Então foram colocadas como uma lembrança. E essas pedras, quais as referências que elas trazem? Elas têm um conjunto de 10 regras, né? Por exemplo, uma delas, vou falar uma Claro. delas, né, que seria, isso é muito interessante, manter, né, a humanidade abaixo de 500 mil habitantes para se manter, para se criar um equilíbrio perpétuo entre a humanidade e a natureza. Correto. Então, já a primeira questão aqui mostra que manter a humanidade, naquela época em que as pedras foram edificadas, já existia muito mais de 1 milhão de habitantes Correto. no mundo, 1 bilhão de habitantes. Então, evidentemente, a regra está se referindo a um cataclismo futuro. Correto. Que vai acontecer e, a partir daí, então, manter a humanidade, né, abaixo de 500 mil habitantes no mundo. Isso não tem nada a ver com governos ocultos ou com conspiração da nova ordem mundial, né, que é muito falada pelos cristãos evangélicos, né, que seria contra, né, o crescer e multiplicar, essa questão. Na verdade, é um entendimento muito distorcido da questão. Ali, então, uma referência ao que pode vir a ocorrer. Vai ocorrer. Vai ocorrer. Não tem escapatória. E isso em breve, Naíbe? Do jeito que as coisas estão indo, né, nós não podemos precisar data, né, mas está aí, está acontecendo, os sinais estão acontecendo no mundo, né? E você tem agora, por exemplo, uma série de cometas maravilhosamente visíveis nos céus, entendeu? E geralmente os cataclismos nesse mundo são provocados por corpos celestes ou que se chocam com a Terra ou que passam muito perto dela e provocam algum tipo de desequilíbrio, entendeu? Isso já aconteceu no passado. Nós temos referências disso no Talmud, no Midrash, no Zohar, entendeu? Que um cometa já deslocou a Terra da sua órbita. O Talmud, por exemplo, fala que nos dias de Noé, antes do cataclisma, o Sol nascia no leste, passou a nascer no oeste, significando que a Terra foi invertida. Alguma coisa mudou a posição da Terra. Olha só, gente. Então isso já aconteceu. E a tendência é ocorrer novamente? Vai acontecer de novo. Você dizia nos bastidores que nós temos aqui 2 linhagens no planeta. Uhum. Uma linhagem de seres
praticamente reptilianos e uma linhagem angelical. Isso. Essa linhagem reptiliana, você dizia que pode ocorrer uma guerra por meio deles. Na verdade, é como o próprio... Vou usar o que as pessoas conhecem para que se possa entender. Yeshua, Jesus, ele contou uma parábola uma vez que é chamada a parábola do trigo e do joio, né? Que religiosamente foi muito mal interpretada. Tá? Que estaria falando de pessoas, né? Que seria o joio, aqueles que não aceitaram Jesus como Messias e não se tornaram cristãos. Nada disso, né? O texto hebreu e o texto aramaico, né? A palavra semente utilizada no texto, porque ele fala de um semeador que semeou o trigo, depois ele foi dormir, veio o inimigo dele, né, e semeou o joio no campo, né? Os escritos antigos nos ensinam que o campo refere-se a uma mulher. A palavra semente no hebraico é zerá, que é sêmen. Então, o que Jesus estava falando, ele estava falando de uma relação entre dois homens e uma mulher. Vou falar homens, tá? Certo. Mas não seriam homens, né? Mas seria uma entidade, né? Que é o maligno, e o próprio Jesus fala que esse maligno é o Satã, o Lúcifer, né? E ele semeou nessa mesma mulher, que era a mulher de Adão, uma linhagem genética diferente da linhagem de Adão. Correto. Tá certo? Essa linhagem genética, ela é falada depois no capítulo 3 do Gênesis, né? Quando Deus diz assim, eu vou colocar inimizade entre a tua descendência, falando para a serpente, tá? E a descendência da mulher, entre a sua linhagem e a linhagem dela. Então existem duas linhagens claramente na Terra. Isso é bíblico. E essa linhagem descendente, né, dos luciferianos aí, é essa linhagem que vai provocar esta guerra no planeta? Sempre provocou, né? Essa perseguição infundada, essa segregação, preconceito, ódio gratuito, vem sempre dessas pessoas. As pessoas são descendentes de Caim. E de Caim veio tudo que não prestava, que você possa imaginar. Inclusive, de Caim é que os humanos, naquela época, foram degenerados de humanos para macacos. Todos esses mistérios, eles estão codificados na Escritura, né? Olha só. Então, eles são que provocam essas coisas ruins na Terra, porque quem é da linhagem da luz, mesmo que uma linhagem com mistura, tá? Que veio de Adão, a princípio, através de Abel, né? São pessoas que buscam correção, são pessoas que buscam a pureza, não estou falando de pureza racial, entendeu? Para poder segregar pessoas disso, mas que buscam melhorar o tempo todo, que buscam corrigir os seus defeitos espirituais, como o ódio, como preconceito, como uma série de outras coisas, para poder entrar em equilíbrio com a humanidade. Essas pessoas são da luz. Bom, o que vai acontecer com o planeta de acordo com essas profecias? Porque o assunto é interessantíssimo, né, gente? São tantas perguntas que a gente tem aqui, né, Naip? Na verdade, quanto mais você estuda, mais você quer estudar e mais respostas você quer encontrar. É verdade. Né? O que vai acontecer com o planeta? Evidentemente, para que a humanidade possa se corrigir, né, e também por uma questão de misericórdia, quando Deus vê que uma geração não vai alcançar a correção, então essas pessoas são tiradas do mundo. Correto. Para serem devolvidas, entendeu? Numa encarnação posterior, entendeu? Com uma outra consciência, para que elas possam atingir um grau elevado de mente, de consciência. Então, a roda kármica, ela é misericórdia, né? Mas algumas pessoas falam assim, mas reencarnação não existe, é contra a Bíblia. Não é não. A Bíblia foi mal traduzida. A palavra reencarnação, inclusive, existe no texto hebraico da Bíblia. Olha que tá certo? Bacana. O livro dos Salmos, por exemplo, tem um verso que todo mundo conhece, né? Que é, por exemplo, todo mundo recita e diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não está escrito isso. Está escrito, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Quem me faltará? O Senhor. Não são as coisas. Entendeu? Mas tem um verso que diz assim, que foi mal traduzido para refrigera a minha alma. Não está escrito isso no texto hebreu. O texto hebreu fala nafshi yoshevev, que significa fará a minha alma retornar. Olha só, gente. E tem outros versos na Escritura que aludem à mesma coisa. Então, a reencarnação, ela existe e ela é bíblica. Tá? Então, o cataclisma vem para quê? Para poder ajudar a humanidade na sua ascensão. Olha, gente, o assunto é interessantíssimo. O Naib é um comunicador, ele vem trazer muito esclarecimento, mas vocês vão ficar agora já aí com a Kátia de Gaia e a gente vai para um rápido intervalo.